A paz do Senhor, amados. Bom estarmos novamente reunidos em mais um culto online, para agradecer a Deus porque grandes coisas o Senhor tem feito. E por isso nós estamos alegres. É mais um motivo de gratidão de estarmos aqui vivos, e glorificando ao Senhor, porque Ele quem tem cuidado de nossas vidas. E nós estamos aqui para render graças, louvores e adoração. É um culto, irmãos. Estamos cultuando ao Senhor de uma maneira diferente, mas estamos cultuando ao Senhor. E a nossa alegria é essa, de que não importa a maneira, mas o nosso culto ao Senhor, ele deve ser dado com alegria, com prazer, com gratidão, O nosso Deus, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E cada vez que nós vamos conhecendo, mais nós vamos nos maravilhando, com o Senhor tem sido tão bom para conosco. Então eu espero que os irmãos estejam chegando aí na live. A Débora já está por aí, o Gessé, a paz do Senhor. Nós vamos estar orando ao Senhor, dando início a mais um culto. Não é porque não estamos na igreja que vamos deixar de dar culto ao Senhor, amém? E esse culto é o culto da família. Nós estamos no mês de maio. O mês de maio é um mês separado para as famílias e nós vamos estar aqui falando um pouco sobre família. Paz do Senhor, Patrícia, glória a Deus, chegando aí. E nós vamos estar falando, sobre família, que é algo fundamental, em nossa vida, porque família é tudo, Quem tem família tem tudo. E família é a base, a célula máter da sociedade. Então, uma família saudável, sociedade saudável e igreja saudável também. Então, nós vamos estar assim, adorando ao Senhor nesta hora, bendizendo o nome do Senhor. Vamos estar dando início agora e vamos estar juntos, orando ao nosso Deus. Pai, nós queremos te louvar nesta noite. Queremos agradecer por estarmos mais uma vez aqui, reunidos online, reunidos virtualmente, mas reunidos em Ti, Senhor, com o nosso coração voltado para Ti. Tu sabes o desejo que temos, ó Deus, de estarmos juntos novamente, mas ainda não nos é possível. Mas contudo, Pai, o nosso coração é grato ao Senhor, porque muitos, ó Pai, já não se levantaram neste dia. Muitos já não estiveram mais de pé. Ó Deus, e os mortos não louvam o Senhor, mas os vivos sim, adoram a Ti em espírito e em verdade. Então, Deus, nós queremos adorar ao Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome nesta hora, pedir que a Tua presença seja tremenda em nosso meio, que Tu fales ao nosso coração nesta noite, que possamos ser saciados pela Tua presença, que possamos parar tudo e dar atenção a Ti, porque o Senhor é digno disso. Pai, que nós estejamos verdadeiramente com o nosso coração voltado nessa hora somente para louvar, adorar e aprendermos mais de Ti. Ó Deus eterno, fica conosco nesta noite, abençoa os que estarão nos assistindo, Senhor, através, Senhor Deus, dos seus celulares, dos seus notes, seus computadores. Senhor, toma cada um em Tuas mãos. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Obrigada pelos grandes livramentos. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito, Pai. Nós queremos Te louvar e Te bendizer em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, Grazi, Solange, Eva, bendito seja o nosso Deus nesta noite. Vamos ler a palavra do Senhor, palavra introdutória. Gostaria que você abrisse comigo Salmos 128. Pegue sua Bíblia, Vamos fazer uso da palavra de Deus, vamos pegá-la com prazer. Eu sempre lembro, que a maneira como você trata a sua Bíblia é como você trata o seu Deus. Então pegue ela agora, e vamos ler juntos. Paz, Ana Maria, glória a Deus. Salmo 128. Paz, Leonardo, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Salmo 128 diz assim:
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. A Bíblia fala, através desse salmo, que é uma recompensa, de Deus, a boa vida familiar, Então, a boa vida familiar é uma recompensa por seguirmos a Deus. E entre as coisas valorizadas pela palavra de Deus estão o amor, o serviço, a honestidade, a integridade e a oração. E isso tudo nos ajuda num bom relacionamento entre os nossos. Então, que verdadeiramente nesse mês de maio, mês que estaremos falando sobre família, você possa estar aprendendo. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nos ensinar. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Paz, Luiz Henrique. Bendito seja o nosso Deus. Vamos adorar aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de louvor. Eu sempre gosto de dizer isso, porque Ele é digno. Ele é digno. E eu só posso dizer que por toda a minha vida eu vou louvar o Senhor. E você? Vai louvar também? Temos que nos preparar para a eternidade. Na eternidade nós estaremos lá adorando ao Senhor. Oh, glória! Aleluia! Recebe, Deus, a nossa adoração. Recebe, Deus, o nosso louvor nesta noite. Aleluia! Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Paz, Heloísa. Posso ouvir a tua voz, Paz, Jamília, que é mais doce do que o mel, e quem me tira desta cova e que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Você adora comigo aí junto? Vamos lá. Por toda a minha vida,
Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Eu posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que o mel, e quem me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos, aleluia, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. E nós cremos no poder dessa palavra. Nós cremos no poder dessa palavra, queridos. E eu quero nessa noite dizer: creia. Creia no poder dessa palavra. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui com um pedido de oração. A Silvana está pedindo oração pela mãe dela. Queridos, quantos estão pedindo oração nesses dias tão difíceis? O nome dela é Ione, né, Silvana? Nós vamos estar orando. A igreja do Senhor comigo nessa hora. Vamos levantar um clamor por tantos que estão enfermos, hospitalizados no meio dessa pandemia. Quantos enlutados, quantos com o coração apertado.
E a palavra de Deus diz que nós devemos sentir a dor do outro. Então vamos levantar um clamor, igreja do Senhor. Igreja sobre a face da terra. Pai, nós queremos te louvar nesta noite. Queremos clamar ao Senhor por tantas vidas, Senhor Deus. Pela vida, Senhor, da Ione, Senhor, mãe da Silvana. Que o Senhor vá de encontro a esta mulher. Eu não a conheço, mas tu a conheces. Deus, seja feita a tua vontade, o teu querer, Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E, Senhor, em ti está todo o poder para curar, para restaurar, Senhor Deus. E nesta noite nós clamamos a ti. Entra agora, Senhor. Entra agora nesta casa. E opera um milagre, assim como tu entraste na casa de Pedro e operaste um milagre sobre a sua sogra, Pai. Deus, nós clamamos como igreja diante do Senhor, não só por esta, mas tantos outros, ó Deus, que estão enfermos nesta hora, em tantos países, em tantas nações. Quantos lutos, Senhor, quantas pessoas enlutadas, Senhor Deus. Quantas pessoas em hospitais, enfermarias, CTIs, UTIs, Senhor. Deus, nós clamamos nesta hora, Pai. Ó Deus, a Eva, Senhor, também está pedindo oração. Deus, em nome de Jesus, entra na casa dela agora. Opera, Senhor, segundo o teu querer. Senhor Deus, que as pessoas entendam. A tua mão está sobre as nações. A tua mão está sobre as nações, mas a tua misericórdia dura para sempre. Oh, Ramalara Chore Cantarabacheia. Deus, vai de encontro agora, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, salvação e restauração de alma, de vida. Afasta o espírito da morte. Arecantarabash. Traz o espírito de vida, Senhor, em muitos corações. Oh Pai, confiamos em Ti. Fazemos menção do Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor pelas famílias. Nós clamamos ao Senhor pelos lares, Senhor. Por cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. Deus amado, nós estamos aqui clamando porque nós cremos no poder da oração. Senhor Deus, tu dá ordem às estrelas, tu coloca no mar os limites. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante de ti, da tua palavra. Não há doença, não há culpa que fiquem de pé, diante daqueles que te adoram em espírito e em verdade. Pai amado, nós clamamos ao Senhor nesta hora, Pai. Nós fazemos menção do Teu nome, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, chorema, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, ei, não seremos abalados. Declara junto comigo. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, 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 não seremos abalados. Você pode dizer isso? Eu confio no meu Deus, não serei abalado, porque o Senhor está comigo todos os dias da minha vida e habitarei à sombra do Altíssimo. Aleluia! Bendito é o Senhor, bendito é o nosso poderoso Deus. Oh, aleluia. E aí você pode dizer assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Não me guio por
por vista, alegre estou. E ainda que a erva não floresça e a videira não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Não olhe a circunstância, não olhe seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe não, olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Glória a Deus e aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus e aleluia. Glórias ao meu Salvador. Não olhe as circunstâncias, não olhe seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Aleluia. Você pode dizer nessa noite: não olhe as circunstâncias, eu olho o amor do Senhor, eu olho para Deus, o autor e consumador da minha fé. Adore ao Senhor, querido, independente de qualquer circunstância. Deixa o teu coração arder na presença de Deus. Sinta a glória do Senhor. Sinta a glória do Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Oh Pai, perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, e
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Como é bom adorar ao Senhor. Como é bom glorificar o seu santo nome. Ah, bendito é o Senhor. Dá vontade de não parar, né? De a gente ficar adorando sempre. Mas nós temos algo melhor ainda, que é a palavra de Deus. Nessa noite em que nós estamos, né, celebrando no mês de maio, o mês da família. E essas mensagens de quarta e sexta, né, sempre às 19h30 na live, que a gente não sabe até quando nós vamos ficar assim, né? Mas nós vamos estar falando sobre família. E família é algo essencial na nossa vida. E nós queremos falar um pouquinho hoje nessa noite sobre isso. Então, pega seu lápis, perdão, pega sua caneta, seu lápis, um caderninho, que tal? E a gente vai falar um pouquinho sobre família nessa noite. Então pega a sua Bíblia, estudo, né? Estudo da palavra. O estudo da palavra eu sempre aprendi, né? Desde os meus primórdios, 12 anos de idade, me converti ao Senhor. E sempre acostumei a ficar na frente, pegar meu caderninho, pegar minha caneta e anotando tudo que o pastor estava falando. Então nós vamos também aprendermos nessa noite um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua graça, que já está conosco nessa noite, que tu venhas falar ao nosso coração através da tua palavra, pois queremos aprender mais de ti. Ó Deus, leva-nos, Senhor, aonde tu desejares, que sejamos instrumentos em tuas mãos e que o Senhor possa falar em cada coração, aonde estiver, Senhor Deus, cada um nesta hora, Pai. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir Ezequiel, Profetas Maiores, né? Capítulo 38. Ezequiel, capítulo 38. Velho Testamento, né? Para quem é novinho na fé, não sabe ainda abrir a palavra. E vamos abrir em Ezequiel, capítulo 38. Quem já abriu já pode dizer assim, amém. Né? Aleluia. Ezequiel, capítulo 38. Eu acho que errei, gente. Ezequiel não, é Isaías. Eu botei errado aqui, perdão. Ó, falha na live. Ó, glória. Isaías. Eu falei assim, gente, não é Ezequiel não. Isaías, capítulo 38. Volta para trás um pouquinho. Anda para trás aí na sua Bíblia. Isaías, capítulo 38. Profetas Maiores também, né? Isaías, capítulo 38. E a gente vai falar um pouquinho sobre o rei Ezequias. E esse texto, quem já abriu diz amém. Amém? Josélia botou ali, amém. Vamos lá. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos ler mais uma vez. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós estamos vivendo um período de pandemia,
E agora mesmo eu estava, né, assistindo o jornal e eu estava vendo quantas, né, pessoas nós já temos, infelizmente, que foram vidas ceifadas no nosso país, 8.000 e poucas vidas. Momentos difíceis que não só o Brasil tem atravessado, mas várias nações têm atravessado esse momento difícil. E esse momento, na vida de Ezequias, o profeta, ele chega até Ezequias com uma ordem de Deus para que Deus colocasse a casa dele em ordem. E nós estamos vivendo um tempo de quarentena, o que é interessante. As famílias estão em casa, as pessoas estão em casa, né? Todas elas, a maioria, tem alguém aqui me dando uma dica, que tá fazendo barulho na live. Tá dizendo que tá balançando, viu? Eu sou assim, gente. Minha live é bem light, bem espontânea. Tá fazendo barulho, tá atrapalhando aí, gente. Então, vamos lá. Então, nós temos vivido tempo de quarentena e muitas famílias estão em casa. E Deus tem nos dado esse privilégio de vermos como está a nossa família, como está o nosso dia a dia em casa. Muitas vezes a gente reclamava, as pessoas reclamavam que não tinha tempo para a família, não tinha tempo para isso, não tinha tempo para aquilo. Mas o Senhor parou o tempo e está dando tempo para todo mundo colocar a casa em ordem. E essa ordem foi muito interessante, pôr a casa em ordem. E aí a pergunta que eu faço nessa noite, né, a cada um, a sua casa está em ordem? A sua família está em ordem? A Bíblia diz que o rei Ezequias começou a reinar com 25 anos. E ele reinou 29 anos em Jerusalém, no Reino do Sul, no Reino de Judá. Era um homem próspero, né? Um homem muito rico, um homem com um reinado muito promissor. Mas quando ele estava com 39 anos, ou seja, 10 anos depois, ele enfrentou 2 graves problemas. Primeiro, um ataque do rei da Síria, né? O maior império daquela época, que cercou a cidade de Jerusalém e mandou até um recadinho meio abusado para o rei, né? Renda-se, porque nenhum Deus pode livrar você da minha mão. O camarada era abusado. Olha, nenhum Deus vai poder livrar você, Ezequias, da mão, eu, rei da Síria. E se não bastasse isso, uma enfermidade grave assola a vida, né, de Ezequias, uma úlcera, e não houve recurso nenhum da medicina que pudesse reverter essa situação. E nesse momento é que Deus vai mandar o profeta Isaías, né, com uma ordem expressa para Ezequias, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E eu fiquei pensando, meu Deus, que palavra, para um tempo tão difícil como esse, né? Que a gente tem visto muitos partirem. E quantos será desses que partiram, as suas casas estavam em ordem? Né? Uma doença mortal assolou Ezequias, como uma doença mortal que nós temos visto, que tem assolado a vida de muitos. Embora também muitos o Senhor tem dado livramento. E o Senhor deu livramento a Ezequias. Porque a Bíblia vai dizer que Ezequias orou ao Senhor. Veja aí no verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Diga, orou ao Senhor. Então orar é muito importante, hein? Vamos lá. E diz: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração, ó glória, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentaria os seus dias 15 anos. Depois de um edito de morte, Deus vem e ouve a oração de Ezequias
e muda o decreto e concede a ele mais 15 anos de vida. Que coisa maravilhosa, né? Ele chora copiosamente, ora fervorosamente. Eu imagino que ele deve ter ficado com o coração apertadinho, né? E Deus respondeu assim, ó, rápido. Volta e fala para o rei, né? Que o profeta ainda não tinha nem saído da cidade, quando ele manda ele voltar a Ezequias e dizer: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eu curarei você da tua enfermidade. Livrarei também você do poder da Síria. As duas coisas que estavam assolando a vida do rei Ezequias. E Deus concede a ele os dois favores. Aumenta os seus anos de vida, ainda concede vitória, né, sobre o rei da Síria. Quando o profeta voltou com essa resposta, Ezequias perguntou. Aí ele ainda pergunta: qual o sinal que Deus vai me dar de que realmente ele está ouvindo a minha oração? Ele ainda pediu a Deus um sinal. E o profeta vai dizer que a sombra do relógio da caixa, né, retroceda 10 graus ou avance 10 graus. O rei pensou: avançar ou recuar? Já que Deus vai fazer um milagre, eu quero maior. Eu quero que ele retroceda 10 graus. E Deus, querido, Deus vai interferir na estrutura do universo para atender a oração do rei, do profeta Isaías, em favor do rei Ezequias. Depois de um grande milagre como este, qual será que foi a reação do rei, né? Imagine você, hoje, né, com coronavírus, e a morte perto, e aí você pede a Deus, ora a Deus, e Deus te concede esse livramento, como Deus já tem concedido a muitos, né, esse livramento de morte fatal, e estão vivos para a glória de Deus. Não sei quantos anos Deus está dando para cada um, mas ele dá um sinal ao profeta, né, e ao rei, retrocede no relógio a cais 10 graus. Isso é tão interessante que a própria ciência, né, comprova que realmente aconteceu isso do Sol ter regredido 10 graus. E aí você pensa: poxa, esse rei deve ter feito tudo que Deus mandou depois de tudo isso que Deus fez, mas não foi isso que aconteceu. Olha que Deus tinha dado uma ordem para ele: põe em ordem a tua casa. Que o Senhor disse que ele ia morrer. Mas o que acontece? Ele diz: continua andando do jeito que estava, não lembrou do que Deus falou. E lá em Crônicas, Crônicas 32, vamos abrir aí. Segunda Crônicas 32. Primeira Crônicas 32. Né? Não, é Reis. Quer ver? Vamos lá. O coração do rei vai se ensorbebecer. E ele recebe uma comitiva de Babilônia. E o rei da Babilônia escutou sobre esses dois grandes milagres. Eu vou abrindo aqui enquanto eu vou falando. Né? Ele recebe a comitiva da Babilônia, e o rei da Babilônia escuta sobre esses dois milagres que aconteceu na vida dele e manda visitar o rei Ezequias, levando a ele muitos presentes, levando uma carta. E diz a Bíblia que o rei abriu seus tesouros, o seu palácio, e mostrou toda a sua riqueza. Toda a sua riqueza. E aí no próprio capítulo aí de Isaías,
do que nós estávamos lendo, vai dizer assim. É muito ruim a live assim, gente. Amém. Ó. Naquele tempo, no capítulo 39 de Isaías, naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Tá? Isaías 39, capítulo, no verso 1. E Ezequias se alegrou com ele e lhe mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava no teu tesouro. Coisa nenhuma houve em sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Veja bem, Ezequias vai abrir a casa e vai mostrar tudo que tem. Vai mostrar todos os seus tesouros, vai mostrar tudo que tem dentro da sua casa. Tudo que ele tinha, unguento, especiaria, os tesouros, a prata, o ouro, ele mostra tudo. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota, vieram a mim da Babilônia. E ele lhe disse: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Quer dizer, ele mostrou a casa dele por completo, por inteiro. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Aqui a gente pode aprender algumas coisas interessantes, irmãos, falando em família. Cuidado para quem você mostra a sua casa. Cuidado quem você permite entrar dentro da sua casa. Eu costumo dizer que tem pessoas que a gente recebe até o portão. Outras até a varanda. E raríssimas as que entram dentro da nossa casa. E mais rara ainda as que entram no nosso quarto. Temos que ter muito cuidado. Porque a nossa casa deve ser um altar ao Senhor. E o inimigo ele é muito sutil. Muitas vezes as pessoas entram somente para roubar aquilo que você tem. Não digo roubar no sentido de afanar, mas roubar pela inveja. E muitas vezes nós abrimos a nossa casa e deixamos muitas coisas entrarem. E depois muitos problemas seguem dentro da nossa casa. E Ezequias não teve esse cuidado. E mandou que aquele rei entrasse e visse tudo que ele tinha, todos os bens que ele possuía. Quem você recebe na sua casa, né? Veio essa comitiva e ele abriu os tesouros e foi mostrando tudo. E esta Babilônia virá no futuro, e tudo que se juntou até hoje, o profeta disse para ele: a Babilônia vai saquear, vai levar e não vai deixar nada. Dos filhos que tu gerares serão feitos cativos prisioneiros da Babilônia, e mais dos filhos que tu gerares serão feitos eunucos para servirem no palácio, ou seja, os teus filhos serão castrados e eles não poderão mais gerar. Você quer uma tragédia maior do que essa? Tudo que se tem vai ser levado. Os filhos vão ser escravos, os filhos vão ser castrados. Mas olha a resposta do rei. Boa é a palavra que tu disseste. Esse rei estava pensando? Porque eu terei paz nos meus dias. O que Ezequias pensou foi somente naquele momento. O que vai acontecer no futuro, não importa.
eu tenho mais 15 anos para viver. Então, boa essa palavra, que nos meus dias eu vou ter paz. Sabe o que Ezequias está dizendo? Quando acontecer, eu não vou estar mais aqui. Quando isso acontecer, eu já vou estar morto. Sabe o que ele está dizendo? Se dane. Eu não vou estar aí mesmo para ver, né? Então, ele está dizendo que se dane. Depois que eu morrer, as futuras gerações se lixem. Corram atrás do prejuízo. Não estou nem aí. Eu só estou me importando comigo. Isso é um fato muito preocupante, querido, porque nós devemos nos preocupar com as gerações futuras. Nós estamos vivendo hoje em dia uma geração que tem sido muito egoísta. Cada um só está pensando em si. Pensando em si mesmo, são narcisistas e não estão investindo nas futuras gerações. E se nós, como servos de Deus, falharmos no passar do bastão do Evangelho, né, dos valores morais e absolutos para as futuras gerações, nós vamos perder as futuras gerações. O que nós aprendemos com os nossos pais, o que nós conhecemos, na verdade, da palavra de Deus, nós precisamos passar para as futuras gerações. Hoje em dia, eu estou aí com 2 netinhas e mais uma caminho. Mas a minha preocupação tem sido passar para elas, né? Que Deus é o Senhor, que Ele é o Criador, que Ele é fiel. Nós temos que preocupar com isso. Ezequias não se preocupou com a geração futura. E isso vai trazer um dano terrível, porque o Senhor dá 15 anos de vida para ele. E ele tem um filho, durante esses 15 anos, passado 3 anos, ele teve um filho chamado Manassés, né? Quando ele morre, esse filho, ele vai começar a reinar, com 12 anos de idade. Quer dizer, então, portanto, 3 anos depois da cura do rei, né? Porque Deus lhe deu 15 anos de vida. E a Bíblia vai dizer que Manassés foi o pior rei de Judá. Um monstro, um assassino, um feiticeiro, um astrólogo, alguém que sacrifica seu próprio filho em altares pagãos. Por quê? Porque Ezequias falhou em obedecer a ordem que Deus lhe havia lhe dado. Ponha em ordem a tua casa. Ponha em ordem a tua casa. Nós teremos fracassados também redondamente a nossa missão de pai e de mãe se nós não passarmos os valores do Evangelho para os nossos filhos. Esta geração não pode esquecer de passar para a futura geração. E a gente vai ver lá em 2 Reis, no capítulo 20, a gente vai ver esse rei Manassés. Segunda Reis. Vinte e um, verso 1 ao 6. 2 Reis 21, do 1 ao 6. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos, olha só, presta atenção nisso, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel. E se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, do que o Senhor tinha dito. Em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares de todo o exército dos céus em ambos os atos da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo,
e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa do que o Senhor dissera a Davi e Salomão, seu filho. Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. O que aconteceu, né? O garoto, ó, tudo que o pai tinha consertado, ele mandou desfazer. Então, Manassés, ele nasce 3 anos depois que Ezequias tinha se curado. O certo seria que Ezequias tivesse orientado esse menino, já que Deus mandou ele pôr a casa em ordem. Mas Manassés vai fazer tudo ao contrário. Parece até que ele era revoltado com o pai, né? Fez tudo ao contrário que o pai fez. Ezequias não obedeceu o que Deus mandou. Põe tua casa em ordem. Querido, nós devemos ter muito cuidado. Às vezes não estamos atentando para os nossos filhos dentro de casa. Eu dou aula de reforço escolar, porque eu sou pedagoga. E eu estava conversando com a criança, e a criança me falando várias coisas. Eu conversei com a mãe, cuidado com o que ela está vendo. Cuidado dos vídeos que essa criança está vendo. Há muita falta de orientação dos pais. Os filhos estão largados à mercê do computador, à mercê dos celulares. E muitas vezes o inimigo está armando cadeias virtuais. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Achamos que podemos dar tudo o que eles precisam e que isso é o mais importante, e não é. Mas o importante é pormos a nossa casa em ordem, olhar se os nossos filhos eles estão lendo a palavra de Deus, se eles estão orando, se eles estão buscando ao Senhor. Nós precisamos dizer não. Hoje muitos pais têm medo de dizer não para os filhos. E o não educa, não é o sim, é o não. Precisamos pôr a nossa casa em ordem. Precisamos, esposa ter o papel de esposa, o filho ter papel de filho, o marido ter papel de marido. Porque senão, com certeza nós vamos colher situações muito difíceis. E Ezequias não fez. Não está preparado para morrer quem não colocou sua casa em ordem. Não basta estar apenas na casa de Deus. Os filhos precisam conhecer a Deus. Muitas vezes a gente acha que mandar os filhos para a igreja está tudo certo. Vai para a igreja. Olha, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. E os nossos filhos precisam ver referenciais. Precisa olhar para o pai, precisa olhar para a mãe e ver pessoas, mulheres e homens de Deus, para que eles possam seguir exemplo. E além de sermos referenciais, também precisamos ensiná-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Esse é o papel. Colocar a casa em ordem. Jeremias 15, 1, 4. Abra comigo aí. Jeremias, capítulo 15. Do verso 1 ao 4. A situação fica difícil. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com esse povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quantos disserem para onde iremos? Dirás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, os que são para a espada, os que são para a fome, os que são para o cativeiro, Porque eu os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com a espada para matar, e com cães para arrastar, e com aves dos céus, e os animais da terra para o devorar e destruir. Entregá-lo-ei no desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, paz Nelma, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque Ezequias não colocou a casa dele em ordem, não instruiu o filho dele. O filho dele fez tudo ao contrário do que ele tinha feito. Foi uma desgraça no reino. E por causa dele, a mão do Senhor estava sobre aquela nação.
O útero que foi gestado, o cativeiro babilônico, foi a casa de Ezequias. Aonde se formou esse cativeiro, da onde veio? Veio da casa de Ezequias. Porque ele não obedeceu a ordem de Deus, não levou a sério, que era para pôr a casa dele em ordem. Alguns dizem que Davi ganhou o reino e perdeu sua família. Outros dizem que Noé perdeu o mundo, mas ganhou a sua família. Que o projeto de Deus, queridos, na nossa vida, seja ganharmos o mundo através da nossa família. Que esse seja o projeto de Deus na nossa vida, de ganharmos o mundo através da nossa família. Que verdadeiramente possamos instruir os nossos filhos, os nossos netos, na presença de Deus. Deus sempre tem um propósito. Deus sempre nos chama com propósito. A missão de Moisés era libertar o povo do cativeiro. A missão de Josué era introduzir o povo na terra prometida. A missão de Davi era reunificar o reino. A missão de Salomão era construir o templo. A missão de Neemias era restaurar os muros de Jerusalém. A missão de João Batista era preparar o caminho do Senhor. A missão de Pedro, abrir as portas do evangelho aos gentios. A missão de Paulo, levar a palavra de Deus aos confins da terra. E a missão de Abraão. Qual era a missão de Abraão? Vamos ver? Gênesis capítulo 18. Você sabe qual foi a missão de Abraão? Que coisa linda, gente. Gênesis capítulo 18. Do verso 18 e 19. Gênesis 18, 18 e 19. Diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca deles eu tenho falado. Deus já estava preocupado com as futuras gerações. Abraão precisava de falar de Deus aos seus. Através de Abraão veio as famílias escolhidas por Deus na terra. Deus nos escolheu para isso, para termos uma marca que acompanha as nossas gerações. Lá atrás a marca era a circuncisão. E toda vez que alguém se relacionava, um homem com mulher, olhava lá a marca da circuncisão. Do Deus que eles serviam. Quem era o Deus que eles serviam. E eram passadas de geração em geração. E nós, querido, temos a marca. Porque os hebreus tinham a circuncisão que faziam lembrar a aliança do Senhor. E nós, o que temos passado nós para os nossos filhos? Quais são as marcas que eles têm recebido de nós? Falei, Senhor, que coisa forte isso. Será que os nossos filhos nos reconhecem como homens e mulheres de Deus? Eu acho interessante que meus filhos dizem assim, mãe, o que a senhora acha disso? Mãe, como mulher de Deus, o que a senhora acha disso? Eles sabem distinguir. Tivemos uma caída no vídeo. O que nós temos passado para as futuras gerações? Muitos valores têm se perdido. As pessoas estão dentro de casa, os filhos estão absorvendo tudo pela internet, estão absorvendo tudo pela televisão, pelo YouTube, mas o que eles têm absorvido através de nós, dos valores absolutos da eternidade, dos valores absolutos da palavra de Deus. E esse é o primeiro ponto que nós hoje estamos estabelecendo neste encontro de família,
né? Culto da família, mês de maio. Precisamos colocar a nossa casa em ordem. O que está fora? Quando a gente vai fazer uma faxina, a gente tira tudo do lugar para tirar a sujeira, para arrancar tudo que está errado, limpar tudo. Depois a gente coloca tudo em ordem. É noite, querido, de você hoje perguntar ao Senhor, dizer: Senhor, o que está errado na minha casa? O que está errado na minha família? Eu, como marido, eu tenho realmente zelado pela minha esposa, como diz a tua palavra. Eu tenho tido ela como uma parte mais frágil. Eu tenho cuidado dela. Mulher, eu tenho sido coluna. Eu tenho sido uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. Eu tenho estado na posição correta de sustentação. Filhos, eu tenho obedecido os meus pais. Porque às vezes a gente acha que família é só para casal. Todos nós temos uma função dentro da família. Seja pai, seja mãe, seja filhos. Eu tenho obedecido, eu tenho estado dentro das diretrizes dos meus pais. Ou tenho feito conforme dá na minha cabeça, na minha telha. Precisamos arrumar a nossa casa. Pôr a nossa casa em ordem. Eles precisam ter marcas. Nós precisamos ter a marca de Deus. E nós vamos falar um pouquinho de um profeta em que ele era juiz, ele era sacerdote, né? Juiz, sacerdote, profeta. Ele tinha funções políticas e religiosas. E esse é Samuel. Samuel também vai nos acrescentar algo nessa palavra dessa noite. 1 Samuel, capítulo 12. Um homem que lhe dá testemunho da sua integridade. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, do 1 ao 5. 1 Samuel 12, do 1 ao 5. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci. E eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho eu tomado presente, com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse: O Senhor seja testemunha contra vós, o seu ungido, seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E eu disse ao povo: seja testemunha. Não acharam nada em Samuel. Samuel não havia defraudado. Samuel não havia roubado. Samuel não havia se corrompido, mas sempre foi um homem íntegro na presença de Deus. Contudo, apesar dele dar testemunho dessa integridade, os filhos dele, assim como o filho de Ezequias, Manassés, vão fazer exatamente o contrário. E aí você vê lá no capítulo 8 desse mesmo livro, no verso 1 ao 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, o nome de seu segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samar e a Ramá. E disseram: Eis que já está velho, Samuel, né? E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue como tem todas as nações. Assim como o útero da casa de Ezequias foi o gerador do cativeiro de Babilônia, o útero de Samuel, né, vai gerar monarquia em Israel e virá o reinado. Nós estamos numa corrida, querido,
E essa corrida de revezamento nós temos que passar com muita seriedade o bastão para a próxima geração. Para que não aconteça o que aconteceu com Samuel, para que não aconteça o que aconteceu com Ezequias. Por isso nós precisamos atentar para tão grande salvação. Se nós não atentarmos para passarmos esse bastão corretamente para as futuras gerações, em breve nós vamos ter uma geração apóstata, longe da presença de Deus, que não vão querer saber de Deus. E a gente lembra, né, pastor Hernandes G. Lopes falando, que ele lembrava da comemoração dos anos da Reforma Protestante, mas a Europa, ela não teve como comemorar o protestantismo, porque ele estava morrendo na Europa. As igrejas estavam vazias, as pessoas não frequentavam mais os cultos, não frequentavam mais as igrejas, os templos estavam sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em bares, em mesquitas muçulmanas. Por quê? Porque os pais falharam em passar o bastão do Evangelho para os seus filhos e para os seus netos, para as futuras gerações. Nós precisamos investir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar. Nós não podemos reter dos nossos filhos a verdade do Evangelho. Nós não podemos apenas dar para os nossos filhos uma boa casa, uma boa roupa, uma boa escola, uma boa formação acadêmica, porque eles podem até conquistar os troféus deste mundo. Mas se nós negarmos a eles o Evangelho, esses troféus vão ser troféus de palha. O que adianta nós darmos o mundo para os nossos filhos e eles perecerem? Então eu quero encorajar você, pai, mãe, você avó, você avô, a investir nos seus filhos, a investir nos seus netos, a investir nas futuras gerações. Pôr a casa em ordem, enquanto ainda é tempo. E para se ensinar, querido, aos nossos filhos, aos nossos netos, somente com o exemplo. O exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, você pode abrir comigo. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Olha que coisa linda, a palavra de Deus é tremenda, né? Mas muitos não gostam da palavra. Às vezes a gente percebe. Quando é louvor, quando é adoração, tá todo mundo lá. Chega a hora da palavra, quantos vão embora? Quantos não querem ouvir? E é por isso que muitos valores estão sendo perdidos em nossas gerações. Se a gente observar, um tempo atrás, eu lembro que quando eu me converti aos 12 anos de idade, isso não tem muito tempo não, hein? E a gente observava, as pessoas tinham uma sede pela palavra, liam a palavra. Hoje pergunte aos nossos filhos, quem já leu a Bíblia toda? Eu às vezes fico até perguntando, quantos de nós já lemos a palavra de Deus toda? Estamos em quarentena. Quantos têm se preocupado em ler a palavra toda? Em pegar e aproveitar e dizer assim, quando eu sair dessa quarentena, eu já terei lido a palavra toda. Já terei lido pelo menos o Novo Testamento todo. Será que temos nos preocupado com isso? E as pessoas tinham mais sede de ouvir a voz de Deus. Eu lembro que eu ficava sedenta. Meu pastor pregava e eu dizia assim, depois pode me dar os bolsos? Que eu queria copiar. Eu queria reler aquilo tudo outra vez.
Mas hoje, as pessoas estão mais ligadas no celular, o tempo todo no celular, vendo Face, vendo Instagram, vendo YouTube. E a palavra, onde é que ela fica? E oração, as orações em famílias. Precisamos voltar a praticar isso. Em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal a tua mão, e te será por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E as intimarás, tem outra versão que dizia, e as inculcarás. Ou seja, inculcar, colocar na cuca essa palavra. Desde pequenino, eu já falo com a minha nora assim, minha netinha vai fazer um mês ainda de vida. Você já leu a Bíblia para ela? Que isso, pastor? Tá doido? Vai ler a Bíblia para uma criança que vai fazer um mês? Sim, vai lendo. Eu já li os meus desde o ventre. Estou lendo para você, mano. Vai inculcando na mente deles a palavra de Deus. Inculcarás aos teus filhos. Falarás desta palavra assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Estaremos passando para as futuras gerações os ensinamentos da palavra do Senhor. Ensinar eles a amar ao Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu poder. Salmo 44, 1 diz assim. Salmo 44, versículo 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Olha que coisa linda. Ó Deus, filhos falando, né? Nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Você tem contado para os seus filhos o que Deus tem feito? Ah, eles estão vendo. Não. Filho, você lembra quando Deus fez isso? Conte. Conte para os seus netos. Conte para as suas netas. Coloque elas no colo e conte o que Deus tem feito. Conte para os seus filhos. Salmo 78. Abra comigo aí. Salmo 78, verso 3 ao 7. Os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Oh, glória! Deus quer você e seus filhos andem na presença dele. Ensine seus filhos, seus netos. Conte, não encubra a eles o que Deus tem feito. Se está difícil, ora junto, fala que Deus vai prover. Eles vão ver os milagres, vão ver Deus gerando fé no coração deles. Eu sempre me lembro dos momentos difíceis que passei na minha casa, com minha família. 9 anos, o pai desempregado,
Deus havia dito que estava fechando a porta, e a porta que ele fechava ninguém abria, que ele abria ninguém fechava, e ele disse: eu fechei a porta. E 9 anos na dependência exclusiva de Deus, querido, sabe? Exclusiva, exclusiva. Não havia nada a não ser Deus. E os nossos filhos foram vendo as maravilhas, os milagres, os livramentos, as provisões do que Deus estava fazendo. E até hoje eles estão vendo ainda o que Deus está fazendo, como Ele provê, como Ele cuida. E eles devem contar agora para as suas futuras gerações. E nós precisamos mostrar isso a eles, né? Contar, não encobrir nada deles. Não encubra dos seus filhos se está passando um momento difícil. Pelo contrário, chame eles, senta e olha, papai, mamãe está passando uma dificuldade. Mas vamos orar porque Deus é provedor, porque eles precisam ver o agir de Deus na vida de vocês. E isso vai ser fortalecimento para a vida deles. Mostrando à geração futura os louvores. Sejam gratos pelo que Deus fez. Orem junto agradecendo pelo que Deus fez. Vendo as maravilhas. Para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascessem levantassem e contassem para os seus filhos, para os netos. 2 Pedro 1. Para finalizar. 2 Pedro 1, verso 12 até o 15. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com a demonstração, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Pedro sabia que ele estava perto de morrer. Mas ele queria que tudo que ele fez, as outras gerações soubessem. Para que as outras gerações tivessem lembrança de tudo o que ele fez na presença de Deus, como ele cumpriu o propósito. Então, que as nossas futuras gerações possam nos lembrar como homens e mulheres de Deus que marcaram a geração e passaram para as futuras gerações o ensinamento da verdade da palavra de Deus. Então, queridos, que nessa noite, espero que Deus tenha falado ao teu coração e que você possa colocar já de primeiro plano, em primeira instância, a sua casa em ordem. Se tem alguma coisa fora da ordem, ajusta. Ajusta enquanto é tempo. Acerta. Conversa. O diálogo é fundamental na vida do casal, na vida do relacionamento entre pais e filhos. Ajusta. Pergunta, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que você não está gostando? Sejam sinceros, sejam verdadeiros. Para que vocês não venham sofrer vendo a geração de vocês fazendo tudo ao inverso daquilo que vocês viveram. Põe a casa em ordem. A gente tem visto muitas coisas. É lógico que cada um tem os seus livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz que se ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda que seja tarde, não se desviará dele. E hoje eu tive uma experiência dessa. Eu tenho um irmão que eu amo muito. E ele estava há mais de 30 anos desviado do Evangelho. E hoje ele falou para mim assim, voltei para Jesus. Aleluia, que alegria. Ensina o caminho que deve andar. E ainda que seja tarde, não se desviará dele. Então que nós possamos estar pensando nisso. Se nós estamos com a nossa casa em ordem,
se os nossos filhos estão aprendendo os valores celestiais, os valores em Cristo Jesus, conhecendo a palavra. Pergunte, ele vai para o culto, ele é pequeno, faça como eu. O que o pastor pregou hoje? Em que texto? Ele diz, isso, mãe. Ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar. Inculca a eles a palavra do Senhor. Amém? E põe a sua casa em ordem. Não só com os filhos, com as gerações futuras, mas também o marido e a esposa. Sexta-feira nós continuaremos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Estejam orando pela Igreja Projeto Pedras Vivas. Estejam orando pela Igreja do Senhor sobre a face da terra. Estejamos orando pela nossa nação. Estejamos orando pelas demais nações também. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer para a glória de Deus, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um nessa noite. Possa abençoar cada casa, cada família, e que cada família seja um altar levantado diante do Senhor, onde filhos e pais adorem e louvem ao Senhor. Nós louvamos a Deus nesta noite. Pai, nós queremos agradecer por esta palavra, Senhor, que tu trouxeste ao nosso coração. Que verdadeiramente nós possamos estar atentos para pôr a nossa casa em ordem. Tudo que está fora do lugar, tudo aquilo que não tem te agradado, que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor Deus, em cada lar, em cada família, representada pela Tua Igreja sobre a face da terra, para que verdadeiramente se levante uma família forte, porque famílias fortes constituem uma sociedade forte, constituem uma igreja forte, Senhor. Ó Deus, que Tu visite, Senhor, os maridos, visite as esposas, visite os filhos nesta noite. Ó Deus, repreendendo tudo aquilo que vem contra as famílias para trazer destruição, divórcio, separação. Ó Deus, todo espírito das trevas, Senhor Deus, em nome de Jesus, age nesta noite. Senhor Deus, trazendo restauração de casamentos, restauração de vidas, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja adorado, que o Teu nome seja glorificado e que as famílias glorifiquem o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e Te bendizemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa Te abençoar nessa noite. Paz, Cláudio, que o Senhor possa estar nos levando a um nível maior, mais profundo com Ele. Que possamos estar adorando ao Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Um abraço no coração de todos vocês. Que Deus vos abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Fica na paz.